Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 26. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 26. Encontraram? Versículo 26 do capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Será que nós conseguimos ler juntos o versículo 27? A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Que Deus nos abençoe. Tiago, logo nesse primeiro capítulo de Tiago, ele faz uma série de advertências para nós, principalmente no sentido de não nos iludirmos, de não sermos enganados. E todas as vezes que eu penso nesse tema de ser iludido, de ser enganado, eu me lembro de Apocalipse capítulo 12, que diz que Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele é tão perito na arte de iludir e de enganar, que ele é capaz de iludir o mundo inteiro. Esses mágicos, esse pessoal ilusionista é fichinha perto do diabo. Existe um poder de sedução e de engano através de Satanás. Há um poder de ilusão, de engano através do mundo, mas há um poder de sedução e de engano também através do nosso coração. Nós somos mestres em nos auto-iludir. Nós nos auto-enganamos muitas vezes. E o nosso mundo de fé, de crença, o mundo religioso, ele é pródigo em fabricar ilusões. Como as nossas práticas religiosas, os nossos ritos religiosos, os nossos compromissos religiosos, muitas vezes nos iludem e nos enganam. Tiago, ele está falando de algo que ele conhece perfeitamente bem, porque não existe na face da terra povo mais religioso do que o povo judeu. O povo judeu era tão religioso, mas tão religioso, que o governo deles era uma teocracia. Toda a vida, todas as dimensões da vida, a política, os negócios, tudo que eles faziam e realizavam estava intrinsecamente ligado com a religião. Para o judeu, tudo era religioso. Viviam nessa atmosfera religiosa. Aí o Tiago vem aqui e diz: olha, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai
é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Domingo à noite, domingo próximo passado à noite, se os irmãos se lembrarem, nos versículos anteriores de Tiago, que nós refletimos e pregamos aqui, a palavra de Deus nos alertou pelo fato de que nós nos enganamos quando achamos que apenas ouvir a palavra de Deus é suficiente sem a devida prática ou o devido praticar e exercitar daquilo que nós aprendemos e compreendemos. Se engana aquele que sabe de cor e salteado a palavra de Deus, mas não pratica. Ouvir e não praticar é um ato de se auto-enganar, de se iludir. Porque a bem-aventurança, ela está na prática. A bem-aventurança diante de Deus está em não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes. Quem ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Mas também nós nos enganamos quando nós não refreamos a nossa língua. E nós vamos estudar aqui bastante Tiago, parece que ele tinha uma birra com essa coisa da língua, né? Porque não tem outro livro na Bíblia que fale tanto dessa questão da língua, do falar. Portanto, meus amados irmãos, toda pessoa seja pronta, rápida para ouvir, mas vagarosa para falar, e vagarosa para se irar. Aquele que se julga religioso, mas não tem controle da sua língua, daquilo que se fala, ele se engana, ele se ilude. Qual a relação da língua, do falar, com a integridade espiritual? Que relação existe de alguém ser íntegro diante de Deus com a sua atitude de falar com aquilo que ele fala? Mas existe uma relação íntima e intrínseca, porque Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se nós não temos o controle, o domínio do Espírito Santo de Deus naquilo que nós falamos, se não ponderamos o nosso falar, nós estamos fazendo o quê? Simplesmente mostrando, botando para fora, através do falar, aquilo que nós carregamos dentro do coração. É por isso que o Senhor Jesus diz que o homem dará conta de toda palavra frívola que ele disser naquele dia. Tem um dia específico no calendário de Deus em que todo ser humano comparecerá diante de Deus. E prestaremos contas a Deus. Eu não falo isso para amedrontá-los ou para a gente ficar temerosos, não é essa a ideia. A ideia é de que todos nós vamos sim comparecer diante de Deus. E nós vamos prestar contas pela maneira como nós vivemos essa vida que Deus nos deu. E uma das coisas pelas quais prestaremos contas a Deus são as palavras que saíram da nossa boca. Porque palavras matam, palavras destroem.
A Bíblia é muito clara quanto a isso, e quantas vezes nós encontramos isso na Bíblia, em Provérbios, nos Salmos, não é? Dizendo que a palavra do homem sábio, do homem justo, do homem de Deus, o falar dele, a língua dele, é uma medicina que sara e que cura. Você já conversou com alguém que, à medida que você ia conversando e ia ouvindo, e aquelas palavras que saíam do lado de lá, daquele coração, passava pela boca, caía nos seus ouvidos e entravam dentro do seu coração, aquilo te curava? A perturbação desaparecia. A ansiedade, a angústia, a perturbação iam sendo amenizadas. É porque aquela palavra, aquela boca, aquele coração, aquela palavra, ao sair daquela boca, era medicina de vida. Mas, por outro lado, quem de nós nunca tivemos a experiência de, numa conversa, sair dali azedo e pior do que nós chegamos? Porque foi destrutivo. A língua foi uma seta envenenada, foi um instrumento de veneno de um coração adoecido, que setas lançadas destruíram coisas boas que Deus estava construindo na nossa vida. Se alguém acha que é religioso, mas não refreia a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Eu separei vários versículos da palavra de Deus que fala desses vulneráveis. O termo que nós utilizamos hoje, politicamente correto, que compete ao direito, às instituições, o termo que nós usamos são os vulneráveis. Quem são os vulneráveis da nossa sociedade? O órfão, o infante órfão, a viúva, o estrangeiro, os idosos, o estrangeiro refugiado. Ele é um vulnerável. E aí, lendo a palavra de Deus, Tiago está dizendo que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: é visitar, é se importar com esses vulneráveis, os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e por fim se guardar incontaminado do mundo. Em Êxodo, capítulo 22, logo após Deus tirar Israel do Egito, e quando Deus, através de Moisés, dá a sua lei para o povo de Israel, lá em Êxodo 22, no versículo 21 em diante, na palavra de Deus está escrito assim: não afligirás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá contra vós, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Esse vulnerável, órfão, viúva, o marginalizado. Os ouvidos de Deus estão muito abertos para ouvir o seu clamor. Eu sempre tive muito temor, porque já fui afligido, sei o que é ser afligido,
Sempre tive muito temor das pessoas que trabalharam e trabalham conosco na nossa casa, de ensinar os meus filhos a respeitar essas pessoas e tratá-las com toda a dignidade. Porque na opressão deles e no clamor deles, Deus os ouvirá e Deus fará justiça. Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 17, diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Deuteronômio, capítulo 24, a partir do versículo 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Vocês já leram a história de Ruth? Ruth e Noemi? É uma das belíssimas narrativas da Bíblia. É a história de duas viúvas. A Noemi perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. E a Ruth, a sua nora, que perdeu o marido, que era filho de Noemi, agora também é uma viúva. E aquelas 2 viúvas, Noemi resolve voltar para a sua terra e Ruth diz para ela: eu irei contigo. E a sogra lhe diz: não, minha filha, não volte comigo, porque eu não tenho mais filho para te oferecer. Fica na casa de teu pai, fica aí na tua família, no meio do teu povo. E aquela moça de um coração enorme, de um coração bondoso e extraordinário, e não é à toa que também aparece aí na genealogia de Jesus, aquela moça diz para aquela sogra viúva desamparada: eu não te deixarei de forma alguma. Para onde você for, eu irei. Onde você dormir, dormirei eu. Nada vai me separar de ti que não seja a morte. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, o teu caminho será o meu caminho. E Noemi regressa para a sua cidade, juntamente com a sua nora, 2 viúvas chegam ali, tomada de tristeza, de medo, de desamparo. Aí a Ruth vira para Noemi e diz: minha sogra, eu vou para o campo rebuscar espigas. Era uma lei em Israel. Na época da colheita, tudo que caía do feixe no chão, eles não podiam voltar recolhendo. Era para deixar para o pobre, para a viúva e para o órfão. É a lei da rebusca. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. É para o estrangeiro, é para o órfão, e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos.
o miserável, morrinha, avarento, que voltava atrás recolhendo aquilo que havia caído, que não deixava nada para ninguém, era um maldito aos olhos de Deus, era um perverso aos olhos de Deus. Deuteronômio capítulo 24. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. O que sobrar é para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Vou fazer a colheita da azeitona das oliveiras. E como são bonitos aqueles pés de oliveiras, né? Então você colhe sacudindo, você vai lá, sacode, mas não é para sacudir, espremer, para não ficar nenhum grão, não. Deixa um grãozinho lá, porque é da viúva, é do órfão. E alguns homens alcançaram tanta graça diante de Deus, como Boaz, que era um homem de Deus, temente a Deus. A Ruth está ali recolhendo no chão as espiguinhas, os grãos, e ele pergunta para os servos: quem que é essa moça? Essa moça é a Ruth, viúva, nora de Noemi, a viúva que perdeu tudo, que não tem nada. Aí o Boaz diz: então deixe cair mais espigas no chão, para que ela volte para casa com as mãos cheias, para que ela não volte para casa de mãos vazias. Glória a Deus, não é? É extraordinário conviver com pessoas de bom coração. É transformador e muda a nossa sorte e a nossa vida quando nós convivemos com pessoas bondosas, né, que têm o coração, realmente o coração bom. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Gente, Deus se importa tanto com esses vulneráveis, com esses marginalizados, que não tem quem se importe com eles, que o Senhor chega a estabelecer na sua lei eterna, na sua palavra eterna, leis para que essas pessoas fossem cuidadas e fossem amparadas. Vocês conhecem muito bem capítulo 27 e 28 de Deuteronômio. É o da bênção e da maldição. Se você fizer isso, aquilo outro, serás abençoado. Mas se fizer aquilo, aquilo outro, serás amaldiçoado. E lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. O povo estava entrando debaixo de uma aliança. Todo aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, será maldito. E todo o povo diga amém. A perversão do direito, a perversão do direito, a torção da justiça, o ludíbrio do que é reto, caminhos tortuosos, são caminhos de maldição. Nos Salmos 10, Salmo de número 10. Tu, porém, Senhor, atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Eu não queria estar nem no fiozinho de cabelo de alguém
que atenta contra o direito de um órfão ou de uma viúva. Eu não gostaria, porque Deus é o defensor do órfão e da viúva. Deus é o defensor desse vulnerável que não tem quem o defenda. O Senhor quebra o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade e até nada mais achares, porque o Senhor é o Rei eterno, e da sua terra somem-se as nações. Por isso que Tiago está dizendo aqui, nós lemos o versículo 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É óbvio que ele coloca isso aqui não como o limite, não é? Porque há outras práticas espirituais que fazem parte da nossa vida espiritual. Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 4. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Amém. E assim vai. Os profetas, os juízes, os salmos, provérbios, as narrativas bíblicas, o Pentateuco, a lei de Deus, deixa muito claro, mas muito claro mesmo, essa expectativa de Deus em relação aos nossos atos de bondade e de misericórdia. Preste atenção, ilude-se, engana-se aquele que ouve a palavra e não pratica. Ilude-se, engana-se aquele que se julga muito espiritual, mas não tem controle da sua língua. Ilude-se, engana-se aquele que é extremamente religioso, mas a sua religiosidade não é acompanhada de atos de bondade e de misericórdia. Se Deus, digo retoricamente, não que eu tenha dúvida, sendo Deus amor, bondade e misericórdia, o que se espera dos seus filhos? Se chamamos a Deus de nosso Pai, e a Bíblia diz que uma das formas de definirmos Deus, que é indefinível, Deus é amor. Se somos filhos desse Deus amoroso, esse Deus de amor, então nós também temos que amar. Devemos amar. Devemos nos preocupar com os outros nas suas aflições. Devemos nos importar com aqueles que passam por aflições. Então, nos enganamos quanto à nossa religiosidade se ela não é acompanhada de atos de misericórdia. Esses atos de bondade e de misericórdia são mostrados para aqueles que são vulneráveis, aqueles que são marginalizados, que a proteção do Estado não os alcança,
que o poder protetivo do Estado não os alcance, não os protege. Os órfãos, aqueles que vivem em orfanatos, aqueles que não têm pai, que não têm mãe, que não têm ninguém por eles, e que são usados, que são abusados de todas as formas que se possa imaginar. Nós vimos o vídeo do Edson Teixeira, missionário, o pastor Edson Teixeira, da última viagem que eles fizeram ao Haiti. O Haiti, por causa dos terremotos que ali aconteceram, deixou uma quantidade enorme de órfãos. Além da pobreza e da miséria que já era a tônica daquele país, ainda lhe sobreveio o terremoto, destruiu casas, famílias, pais morreram, mães morreram, e aquelas crianças ficaram órfãs, sem pai, sem mãe, sem Estado, sem governo, sem proteção, sem pastor, ovelhas que não têm pastor. Aí nós vimos aquele vídeo, Edson chorando aos prantos, a Kemi, Débora e outros que ali estavam, porque chegaram daqueles orfanatos e as crianças estavam pele e ossos com os olhos fundos, comendo nada, em alguns casos papelão e bolachas de barro. E sabe o que é pior de tudo? É que aqueles orfanatos têm donos. O Edson Teixeira, ele, junto com as equipes que vão, eles não têm orfanatos lá. São pessoas do país, haitianos, que montam orfanato para acolher aquelas crianças. E sabe onde é que moram os donos e diretores do orfanato? A maioria deles nos Estados Unidos. Levantando recursos para mandar para as crianças no orfanato. Órfãos, vulneráveis, sofrem toda sorte de abuso. As meninas maiorzinhas que vão crescendo, os homens já começam a colocar os olhos. Não tem um pai para proteger. Não tem quem se importe. E algumas pessoas da própria sociedade, maiores, começam a fazer um tráfico ali daquelas meninas em direção à prostituição. São vulneráveis. Abusadas fisicamente, sexualmente, apanham, são espancadas, são abusadas sexualmente, são vendidas, são traficadas. E é desse povo que Tiago está falando. Que a nossa religião, ela nos ilude se nós não nos importarmos com esse tipo de gente, com essas pessoas. A religião pura e sem mácula para com Deus implica em atos de bondade, em atos de misericórdia. Nós vivemos dias muito difíceis e complicados em todas as áreas que se possa imaginar. Um materialismo exacerbado, um individualismo exacerbado. Olhamos o mundo a partir de nós mesmos. É como se nós fôssemos o centro do mundo.
e transformamos a nossa profissão de fé e as nossas convicções religiosas em coisas que atendam a esse ego que é um buraco negro. Só pensamos em nós, só nos enxergamos, só pensamos em Deus para o nosso próprio bem-estar. Materialismo, individualismo, egocentrismo. Aí a palavra de Deus para nós nessa noite é: uma vida espiritual íntegra, uma prática religiosa agradável a Deus, precisa contemplar os necessitados, os vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os refugiados. Essa questão dos refugiados, ela se transformou numa coisa muito complicada nos dias atuais. Todos nós ficamos extremamente chocados com aquela foto estampada na capa da Veja daquela criança de 3, 4 anos, morta na praia do Mediterrâneo, tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar na Europa, na expectativa de que a Europa fosse a terra que mana leite e mel, a terra da esperança. É aquele pessoal do Centro-América que atravessa toda a América Central, atravessa o México para dar de cara com um muro na entrada dos Estados Unidos. Eu não quero entrar aqui no mérito da questão, mas eu só quero dizer que a Bíblia fala com muita clareza: cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do estrangeiro, cuida do velho, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida do necessitado, porque isso é prova de que você realmente cultua a Deus e adora a Deus de todo o coração. Amém?